Começamos os caminhos do Amapá hoje, na Passarela Gonçalves Dias, bairro do Muca, para falar das nossas áreas de ressaca, para nós podermos entender um pouquinho como é que se deu essa ocupação dessas áreas importantíssimas no nosso ecossistema, no nosso clima, na questão principalmente do regime pluviométrico para escoamento dessa água da chuva e como é que se dá a vida das pessoas que moram nessas áreas. Macapá e Santana, temos uma área imensa dessas áreas de ressaca já ocupadas pela população. Como é que se deu essa ocupação? O que fez essas pessoas a virem para cá? Como vivem? E de que forma se podem resolver problemas, que são muitos, que aqui temos em áreas como essa. Então, vamos começar conversando com o presidente da Associação de Moradores do Bairro do Muca, que vai nos falar um pouco como é que vivem essas pessoas, quais são os problemas que elas enfrentam no dia a dia e o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida dessas milhares de pessoas que aqui vivem. Bem, estamos aqui com Bola, presidente da Associação de Moradores. Tudo bem? Seja bem-vindo, seja Bola, bem-vindo. eu queria conversar com você sobre como é que vive a população, no caso aqui específico do bairro do Muca, dessa região ocupada principalmente na área de ressaca, porque a partir daqui nós vamos ter uma ideia de como é que vivem as outras pessoas que moram nas outras áreas de ressaca. Então, vamos ali, vamos sentar um pouquinho ali que eu quero bater um longo papo com você. Bola, quais são os grandes problemas ou os maiores problemas que as pessoas que vivem aqui nessa área de ressaca enfrentam? Muitas vezes são água tratada, né? Não tem água tratada no bairro? Quando chega, ela chega fraca, né? Mas ela tem uma água, mas não é aquela água boa, de qualidade, porque a tubulação que era para não ficar dentro da água, né? Sobre a água do garapé, do canal que adentra, os canos ficam tudo, praticamente todo debaixo da terra, ou da água, ou da lama. E enchente? Mesmo. Tem problema de enchente aqui? Só quando dá as lançantes, no tempo do inverno, várias casas vão no fundo. Então aqui tem influência da maré? Também tem influência da maré. Em função do canal das Pedrinhas? Isso, o canal das Pedrinhas, né? Então ele é um braço que ele adentra por aqui, pelo bairro aqui. Aí quando dá uma chuva lançante, muitas casas vão no fundo, que é inuda, né? Cresce, né? Bom, mas a gente observa que aqui, como a grande maioria das áreas de ressaca que são ocupadas pela população, o número de crianças é muito grande. Como é que vivem essas crianças? Elas brincam de quê? Onde é que espaço elas têm para brincarem? Se elas têm algum tipo de problema, doenças, por exemplo, em função de viver em áreas insalubres, pode-se dizer assim, porque a gente vê que aqui não há nenhum tipo de saneamento, não tem esgoto, não tem água tratada, como você mesmo disse. Como é que vivem as crianças que moram aqui na ressaca? É triste, né? As crianças, muitas vezes a criança quer uma rua, né? Quer uma avenida, não tem, né? Como para brincar. Mamãe, compra um skate, mamãe, compra patins. Até que a mãe, o pai, ele quer comprar, mas não tem. Como é que a criança vai andar numa passarela, né? Numa área de ressaca, com patins, com skate, né? Hoje nós não temos uma praça de qualidade para nossas crianças, né? Então a gente, tanto faz a Associação de Moradores, como os pais, as mães, a gente tenta levar o possível e o impossível para essas crianças que moram aqui. Violência é um tema muito debatido hoje. Como é que está a violência nessas áreas? Bom, a violência ela é complicada aqui no nosso bairro, né? Quase todo final de semana, né, morre um ou dois. Quando não morre, fica 3, 4 feridos de bala, né? Muitos estão internados, muitos perderam o braço, perna, estão com sequela, né? Então é complicada a violência. Essa violência você atribui a quê? Bom, a pavimentação de ruas, né? Se for transformado em avenida,
essa violência acaba. Hoje, se tem uma violência, é devido às passarelas. É a migração de muitas pessoas que vêm de outras cidades, não tem aonde morar, né? E eles vêm para cá e faz uma casa, faz a outra, não, faz nos fundos, faz no meu lado, aqui, aí vai. Tem casas que tem 24 pessoas que moram numa casa. Essas pessoas que moram aqui são oriundas, na sua maioria, de onde? São do interior de Belém, são do Maranhão, são do Ceará, são essas pessoas que vêm migrando de Belém para cá, para o nosso estado, Amapá. Agora, a violência, quando da ausência do poder público, da polícia no caso, ela acaba aumentando. A polícia consegue acessar, vir até aqui dentro dessas áreas? Quando ela vem, demora muito. Se está acontecendo um fato, agora, quando liga, ela chega com meia hora, 1 hora depois. E os jovens que moram aqui, principalmente os adolescentes, entrando na idade adulta, conseguem ter acesso à escola, estudam? Que atividade eles costumam fazer ao longo da sua vida? A nossa maior dificuldade e esse maior problema que nós enfrentamos aqui no bairro do Muca são com o nosso jovem. O nosso jovem não tem oportunidade de um emprego, de um curso profissionalizante. Quando dão um curso de computação, dão um básico, né? Aí quando você vai no mais avançado é muito complicado. Tem alguns moradores que sustentam uma família de 10, 12, 15 pessoas com salário mínimo. Aí como que pode educar seu jovem? Aí muitas vezes o jovem opta em coisas ruins e quem sofre depois são as mães, é o pai, a sociedade e o povo em geral. Bem, agora nós vamos ouvir alguns moradores daqui dessa região. Vamos ouvir moradores, quero ouvir também as crianças, ver o que elas têm a nos dizer. Bola, obrigado. Obrigado eu. Obrigado Apareça pelas informações. no bairro do Muca, o bairro do Muca está de braços abertos para você. Obrigado. Vamos lá conversar com os moradores. Bem, estamos agora aqui na casa da dona Creuza, moradora aqui do bairro, acompanhada do seu vizinho, seu Ivo, e a dona Rosa. Dona Creuza, eu queria perguntar para a senhora, quanto tempo a senhora já mora aqui? Eu moro mais ou menos há mais de 15 a 16 anos. Só nesse local? Só nesse local. Quando a senhora veio para cá, já tinha tudo isso de casas ou não? Não, quando eu vim para cá, não existia esse monte de casa aí. Depois foi os imigrantes começaram a chegar e aí foram... A senhora veio de onde? Eu vim do Pará. Do Pará. De lá de Iafuá, mais ou menos. Seu Ivo, além dessa questão da violência, existe algum outro tipo de problema que vocês enfrentam no dia a dia? Aqui eu vi, por exemplo, teve um problema de energia agora, uma queda de energia na casa. De vez em quando que falta uma energia para cá. Mas tirando isso é boa, morada aí. Mas também o pessoal lá do outro lado atira para cá. E se passar a rua aqui, aí fica melhor. Que acaba esse negócio. Então precisa de uma rua aqui. Precisa de uma rua. Mas para passar a rua tem que aterrar. Mas se aterrar, não vai impedir da água passar? Não, que eles vão meter bueiro aí, né? Dona Rosa, se a senhora tivesse uma opção de morar em um outro local, a senhora preferiria ou prefere permanecer aqui? Não, eu com certeza não pensava 2 vezes para sair daqui. Ir para um local mais seco, firme? Com certeza. Os seus filhos têm alguma dificuldade? Por exemplo, onde é que seus filhos brincam? Meus filhos brincam na ponte. O índice de natalidade no nosso estado é muito grande. As crianças, todas elas têm acesso à escola? Tem, daqui dessa ponte, pelo que eu conheço, né, a maioria tem. Elas têm algum tipo de assistência de saúde? Porque a gente sabe que aqui é um local com uma certa dificuldade em termos de saneamento básico. A gente vê que não tem saneamento básico nenhum, dificuldades de água tratada e outras coisas mais. Isso afeta a saúde deles? Com certeza, porque até mesmo os médicos que entravam clínico geral aqui, entrava o dentista, né, para cuidar das crianças, hoje em dia eles não entram. Eles não entram de jeito nenhum, nem o clínico geral, nem dentista, nem nada, justamente por causa do tiroteio que tem aqui. Essas casas por aí, se você for andar, você vai ver os lugares das balas que ficam. Se tivesse, seu Ivo, vou fazer essa pergunta para os três. Se vocês pudessem fazer um pedido só para alguém resolver um problema daqui, o que você pediria? Para passar a rua aí. Para passar a rua. Dona Rosa. A rua.
A rua? A rua, com certeza. Com certeza a rua melhoraria 100% o nosso... Mas parece que para passar a rua vai ter que retirar algumas casas, não vai ou não? Vai ter. Essa parte daí sai, tudinho. E vai colocar onde essas pessoas que vão sair? Bom, isso aí a gente... Estamos lutando para tentar, né, arranjar um local para eles, né, ficarem bem alojados e nós também. Quer dizer, que aí não vai ficar com perda, nem eles e nem a gente. Com certeza, que a gente não tá mal de ninguém, né? Mas se nós formos fazer uma avaliação assim, pesando os prós e os contras, é bom ou é ruim morar num bairro como esse? Não, agora Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim? Com certeza, que Pra a nós gente não tá sabe a muito hora que a gente difícil. pode, que Deus livre e guarde, levar uma bala no filho da O gente. rapaz ontem que morreu, ele tava bem conversando. Eu cheguei da igreja, eram umas 10 horas, 10h30 ele saiu pra ali. Demorou muito, morto lá. A mulher dele desesperada lá. Morreu, né? Deixou duas crianças, parece uma de 2 anos, 4 anos e a outra recém-nascida. Para nós é difícil, porque quando chega assim a parte de 7 horas da noite, às vezes dá o toque de recolher para nós, moradores. Nós não podemos sair, né, daqui da ponte para lá, porque corre o risco de tiroteio. É esse o problema que está acontecendo com a Quando o gente. pessoal daqui entra em confronto de lá pra cá, a bala de lá vem cair em cima do telhado da casa da gente. Então aqui não é muito diferente das favelas lá do Rio de Janeiro, que a gente vê na televisão. Quase desde. É bem parecido, né? Mas, apesar disso tudo, tem também as coisas boas, como, por exemplo, a gente poder estar conversando aqui, tomar um cafezinho com a dona Creuza, né? Então, você que está nos assistindo, fique só vendo que nós vamos tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos numa das últimas casas aqui nessa passarela, no bairro Novo Buritizal. E aqui, ao lado da Thalia e das amiguinhas dela, nós vamos conversar um pouco com o Isaías. O Isaías vai, numa conversa aqui comigo, me explicar um pouquinho do que é ressaca, do que são essas áreas, a importância dessas áreas no nosso ecossistema. Isaías, nós já tivemos a oportunidade de passar ali e conversar com um morador que estava limpando a área dele, e ele disse que lá dá puraqué, dá jacaré, dá cobra, ou seja, tudo que é tipo de animal. E a gente está vendo aqui vários tipos de vegetação, uma área alagada. Essa é a composição da nossa ressaca. O que ecossistema é esse? Nós é que estamos no lugar errado, na verdade, né? Essa é a biodiversidade das ressacas. Essa flora, essa fauna faz parte da ressaca. A ressaca ela é tida na Lei 026 de 2004, no parágrafo 5º, ela diz que as ressacas são os grandes reservatórios de águas naturais, né? Ressaca é um nome popular, um nome comum dado até pela própria população. E nós é que estamos realmente dentro das áreas no local errado. O homem está no local errado. Quem está errado é o homem. Na verdade, quem está errado é o homem, né? Agora, essas áreas já têm um alto índice de ocupação tanto em Macapá como em Santana. Como é que é essa ocupação? Bom, a gente tem probabilidades, né? Às vezes a gente diz aquele mais ou menos, porque todo dia você está tendo invasões nas áreas. Por exemplo, eu estive aqui nesta área pouco menos de um ano atrás, aqui onde a gente está não tinha nada, a última casa era da Dona Maria, um pouquinho mais ali na frente. Agora já tem todas essas casas e veja que à medida que a gente vai avançando, primeiro essas passarelazinhas, a última casa bem ali, ó, daqui umas 3 casas ali, já está uma casinha de 3x2. Essa ocupação ela está constante. Ela é totalmente irregular, todo mundo sabe que são irregulares essas ocupações, mas para onde esse povo vai correr? A grande imigração que o Amapá hoje recebe, quer dizer, nós temos alguns fatores que complicam, né, essa situação. Posso te citar 4 fatores que vão complicar essa situação dessa grande massa que está ocupando hoje a ressaca. A gente pode ver a questão da criação do Estado. Nós saímos de um território onde ninguém conhecia e surge um novo Estado na federação, né? Então já é um olhar diferente para o Amapá. Aí você vem com a criação da Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana, né? Criou também a expectativa de grandes empregos e tal, de moradia, habitação e tudo mais. Aí você tem outra questão, a mineração. O estado do Amapá é considerado como um estado de grande potencial minerador,
E o último, né, que é lamentável, é aquele feedback negativo, que as pessoas dão em certas entrevistas, falam algumas coisas, sem ter conhecimento na verdade. Então surgiu em algumas revistas nacionais a história de que o Amapá era um grande Eldorado do Norte. E isso houve a cobiça, né, o interesse das pessoas, e aí começou essa grande migração. Em 1957 nós não tínhamos nem plano diretor, mas a Companhia de Eletricidade trouxe um plano diretor para dentro da cidade. Agora, o certo, Isaías, é que o fluxo migratório para o Amapá não é de hoje. A gente sabe que o primeiro grande fluxo migratório que aconteceu foi aí no meados da década de 50, 60, 70, que, em função da questão da ICOME, o maior fluxo migratório, inclusive, da região, e o primeiro grande fluxo foi das Ilhas do Pará. A minha família, por exemplo, é originária das Ilhas do Pará. Eu vim do Pará também. Você veio do Pará. Agora, veio depois um outro grande fluxo, como esse que você citou, que é em função da criação do Estado, da área de livre comércio, do reaquecimento do setor mineral, da própria questão, porque se você for andar no interior do Estado, a gente vai ver que os assentamentos são quase todos ocupados por migrantes. Então, com certeza, essa mensagem chegou lá de forma desordenada, inclusive essa ocupação. Então, esse fluxo migratório, que ele é constante e continua acontecendo. Agora, hoje, acredita-se que algo em torno de 80% das nossas áreas de ressaca já estão ocupadas. Que influência isso provoca, que impacto provoca nesse ecossistema, na questão ambiental e principalmente na questão climática, que hoje é o grande tema que se debate no mundo e no microclima da cidade de Macapá e Santana. Né? Nós vivemos numa região quente, né? De um clima muito quente. Essas áreas de ressacas não habitadas, elas serviriam para temperar essa climatização, né? Quer dizer, elas aliviariam o nosso microclima, né? Elas ajudariam muito nesse setor. Hoje você tem aproximadamente 25 mil famílias morando dentro dessas ressacas em Macapá. Que deve dar algo em torno de 80 a 90 mil pessoas. De 80 a 90 mil, talvez um pouco mais. É aquilo que eu digo, aquela probabilidade. Amanhã pode entrar mais 500 famílias, né, dentro das áreas de ressacas. Por quê? Por falta de uma questão, talvez até de políticas habitacionais, que o plano diretor de 2004 está trazendo também novas diretrizes para isso. Tá? Você tem Santana, o município mais próximo e segundo município mais populoso do estado, também já enfrenta essas questões. Você tem aproximadamente 6 mil famílias também vivendo em áreas de ressacas. Por quê? Está mais próxima do Pará, com aquelas embarcações também chegando toda hora, né, dos interiores do estado do Pará. Agora, o que fazer para diminuir esse impacto? Trabalhar a questão habitacional na cidade. Tentar ordenar a urbanização. Ou seja, para prever, para diminuir o aumento, diminuir o aumento, não sei se esse fosse o termo correto, mas para evitar que avance o problema, criar uma política habitacional para áreas onde o plano diretor de Macapá e Santana. Se nós olharmos o mapa da cidade de Macapá, nós vamos ver que nós vivemos em alguns torrões. Vamos dizer assim, para onde você for, de um bairro para o outro, você passa em cima de uma ponte ou em cima de uma galeria, de um bueiro celular, né? Você sabe que nós estamos cercados por água. A grande bacia hidrográfica, que é a Lagoa dos Índios, que recebe a bacia do Tacacá, nós estamos na bacia do Tacacá. Isso aqui é interligado, a bacia do Tacacá elas é interligada com a Lagoa dos Índios. Elas sofrem influência. E daqui mais lá na frente um pouquinho tem o Igarapé da Fortaleza. Sofre influência direta da maré, né? Nós estamos próximo da foz do Igarapé da Fortaleza e a gente sofre influência direta. E ela é aquele grande reservatório de águas naturais, as águas das chuvas. Hoje você vê a cidade, tem alguns pontos que uma pequena chuva alaga. Por quê? Porque os pontos de drenagem dessa cidade foram fechados. Você sente, como você disse ainda agora há pouco, daqui a alguns anos nós vamos estar do outro lado de terra firme, atravessando a ressaca e fechando. Mas aí a pergunta é o seguinte: primeiro, para que o problema continue, política habitacional, ocupação de áreas próprias para habitação humana. Agora, e para resolver esse problema que já está implantado, se temos aí próximo de 100 mil pessoas em Macapá, mais umas 20 e poucas mil ou mais em Santana, como resolver? Tirar essas pessoas, permanecer, aterrar, criar as condições, porque nós passamos por aqui, a gente vê
problema de energia, problema de água, problemas de violência, problema de saúde pública. Olha, muitas crianças aqui, essas crianças estão sujeitas a todas as intempéries de estar no meio hostil, no meio que não é adequado para elas viverem. Qual seria, tecnicamente, a solução possível para essas pessoas que moram nessas áreas? É complicado. Hoje é complicado até você dizer. Aterrar uma área de ressaca hoje é proibido. Você tem leis ambientais e cada vez mais fortes devido a todas essas degradações que acontecem. Mas daí é que vai. Tá, a lei ambiental proíbe, mas a lei ambiental proíbe também esses barracos aqui. Isso. O que fazer? O que fazer? Nós temos o próprio Ministério Público, a própria lei, ela diz assim, isto aqui é o quê? Um fato consumado. Se é um fato consumado, vamos tentar amenizar a situação. O projeto do governo federal, o PAC, ele reserva um projeto para a gente aqui mesmo próximo, aqui no bairro do Congós. A verticalização. Não precisa ser área de pessoas ou de empresários que estão aí com especulação imobiliária, não precisa. Indeniza-se uma quadra e naquela quadra se faz uma verticalização. Existe esse projeto aqui no Congós. E a gente tira parte dessas pessoas. Essa é uma das maneiras. Outra, seriam grandes áreas que nós temos aqui, como uma das áreas, a área do próprio Exército Brasileiro, que você poderia fazer ali e tirar quase que 50% dessas pessoas. Ele pode até precisar, não sei a questão da segurança nacional, mas para onde nós vamos correr? Se nós vivemos em Torrões, se você andar um pouco mais, está na Lagoa dos Índios, se andar um pouco mais, você está no Rio Amazonas. Então você tem que pegar essas grandes áreas e começar a usar. Nós temos que crescer sim, para cima. Não dá mais para a gente crescer. Vamos ligar Macapá com Santana, vamos ligar Macapá com o quilômetro 9 e vamos continuar tendo esse mesmo problema. Porque nós vamos estar ligando e amanhã está chegando umas 30 mil pessoas no estado. É como diz a história de um morador antigo da cidade, que ele foi vender um terreno dele, né? Eu não vou dizer o nome que todo mundo conhece. Aí chegou lá e pediu um certo valor para o terreno dele, e o comprador chegou lá, mas é muito pequeno, esse seu terreno não vale isso tudo. E disse, mas você já olhou para cima, o tamanho? Então vale a mesma... Nós temos que começar... Verticalizar. Verticalizar a cidade de Macapá já começou. Hoje, antes, qual era o maior prédio que Macapá tinha? A Caixa d'Água do Buritizal. Todo mundo dizia, é o maior prédio que a gente tem. Hoje você já tem, existe uma empresa que ela está trabalhando, se eu não estou enganado nos números, mas ela vai ter que colocar 12 edifícios aqui dentro da cidade em 2, 3 anos. E isso já começou, é realidade. Só que aí vai acontecer um outro impacto, que é a falta de esgoto. Nossa cidade não tem esgoto. Não tem infraestrutura. Nós não temos infraestrutura. Uma engenharia de tráfego para possibilitar o escoamento do grande número de veículos, que já é grande. Imagine verticalizando, a densidade demográfica será maior, maior o número de veículos no mesmo local. Então são muitos problemas a serem resolvidos. Muitos problemas a serem resolvidos e que não se resolve assim, da noite para o dia, como se diz no popular, mas com grandes ideias, com grandes políticas, né? Decisões, grandes decisões políticas. Com vontade política de fazer. Tem que ter. Porque os maiores, os que mais sofrem, que sofrem os maiores impactos desses problemas estão aqui do meu lado. Olha, está aqui a Thalia, a amiguinha dela e essas outras crianças todas que vivem nessa área. No sul e sudeste do país, a população que não tem onde morar sobe o morro. Na Amazônia, a população que não tem onde morar vem para essas áreas, as chamadas áreas de ressaca. Tivemos a oportunidade de ver como vivem parte dessa população, os problemas que enfrentam e os grandes desafios que temos pela frente para resolver. Um problema que é um problema ambiental, um problema social. Problemas são muitos, as soluções existem, não são fáceis. Cabe a nós, então, buscarmos essas soluções. Esses problemas, dentre as diversas pessoas que atingem, as que mais são atingidas estão aqui. Crianças que muitas delas já devem ter caído. Quem já caiu aqui embaixo? Eu não caiu. Ao cair numa área dessa, fica sujeita às piores condições que o ambiente pode provocar na vida do ser humano. Essas regiões belíssimas que a natureza nos ofereceu, precisa agora ser tratada com mais carinho. Macapá, Santana, o estado do Amapá, vive um momento que precisa agora cuidar das suas ressacas. E isso se faz com um projeto e uma política de habitação, uma política de controle de imigração,
e uma política para desenvolver o Estado. E esse desenvolvimento, que vai aquecer a economia, vai fazer com que se tenha condições de resolver não só o problema das ressacas, mas os problemas grandes que afligem.